Ricardo J. Ferreira. Manual dos Concurseiros. Dicas e estratégias para você passar em concursos. Terceira edição. Editora Ferreira. Rio de Janeiro, 2015. Houve uma época em que a preparação para concursos não exigia planejamento ou estratégia. A iniciativa privada ainda era mais atraente para a maioria, pois, se por um lado, não garantia a estabilidade, por outro, oferecia as melhores remunerações. Nesse ambiente, aqueles que se aventuravam a prestar concurso público adotavam a tática da tentativa e erro, seguindo orientações científicas e tecnicamente duvidosas. Com a Constituição de 88 e as sucessivas crises de emprego no setor privado, o serviço público se firmou como excelente opção de empregabilidade. Todavia, a competição, cada vez mais acirrada, não tem deixado espaço para amadores. Desse modo, surge o concurseiro, um estudante profissional que se prepara de forma sistemática para as provas, o que inclui o uso de técnicas de estudo e o aperfeiçoamento do controle emocional, temas que este livro tem como prioridades. Se você está determinado a passar em concursos, eis aqui uma excelente ferramenta para transformar seu sonho em realidade. Simulados. Simulados são provas com questões inéditas ou adaptadas, elaboradas por professores de cursos preparatórios, nas quais há a reprodução de condições semelhantes às das provas de concursos, tais como tempo de duração, grau de dificuldade, preenchimento do cartão de respostas. Além de testar os conhecimentos dos participantes, os simulados ajudam a identificar e a corrigir erros comumente cometidos por candidatos menos experientes. Com esse treinamento, você pode se preparar para: ponto, não ficar muito tempo presos em determinada questão. Ponto, estabelecer por quais matérias deve começar a prova. Ponto, reservar um tempo mínimo para marcar as respostas no cartão. Ponto, não cometer erros na marcação do cartão. Ponto, não deixar de responder a questões. Ponto, não errar questões por distração. Os simulados também são fundamentais para que você adquira um melhor controle físico e emocional. Numa prova simulada, você não vai ficar tão nervoso quanto no dia da prova efetiva. No entanto, a exposição contínua aos simulados permite que você se habitue a fazer provas sob pressão. Muitos candidatos excelentes tecnicamente ficam reprovados por falta de controle emocional. Alguns, inclusive, só estudam assuntos muito difíceis e acabam reprovados por errar em coisas óbvias. Nesses casos, o treinamento sob pressão é fundamental. Outro aspecto importante dos simulados é a concentração e a preparação física para a prova. Quem não está treinado dificilmente consegue manter o máximo de atenção e de paciência durante 4 a 5 horas de prova. Em situações assim, você pode sentir fome, sede, irritação, ansiedade, dor no pescoço, na coluna. Devido à falta de prática, alguns candidatos desistem no meio da prova, em função de fortes dores no pescoço e na coluna. Os candidatos mais bem preparados tendem a entregar o cartão de respostas após o término do tempo de prova, o que demonstra boa preparação física e mental. Os franco-atiradores, ao contrário, entregam o cartão, em média, 2 horas após o início da prova. Logo, também em concursos, os últimos serão os primeiros. Como estudar depois do edital? Programe-se para, no mínimo, ter esgotado o estudo das matérias básicas até a data de publicação do edital. A partir daí, sua prioridade deverão ser as matérias que ainda não tiver estudado, mantendo o estudo das matérias básicas na forma de questões, de preferência de provas anteriores da mesma instituição que organiza o concurso. Depois do edital, em princípio, você deve se dedicar às disciplinas de maior peso. Fora isso, a melhor estratégia é levar em conta a obtenção de nota mínima por disciplina, por prova, e na soma das provas, conforme o edital, bem como a solução do maior número de questões, caso o tempo não seja suficiente para resolver tudo. Muitos candidatos obtêm notas excelentes, mas não conseguem nota mínima em uma matéria ou prova. Outros conseguem passar em todas, mas alcançam pontuação total muito baixa. Na hipótese de conseguir estudar, antes do edital, todas as disciplinas cobradas, é o caso dos candidatos mais experientes. Paute seu estudo quase que exclusivamente em questões, de preferência elaboradas pela instituição organizadora do concurso. Em tal caso, resolva as questões e, em seguida, tire dúvidas nos livros e apostilas em relação aos assuntos nos quais não tiver um bom desempenho.
Para quem vai à luta, o futuro talvez demore. Mas, para quem se omite, ele nunca chega. O que fazer nos 15 dias anteriores à prova? Se você está se preparando para provas objetivas, eis aqui uma estratégia a ser aplicada nos 15 dias que antecedem o evento. As matérias podem variar conforme o concurso de seu interesse. Logo, de acordo com o seu caso, faça as devidas adaptações. Pelo menos 15 dias antes da prova, dedique-se a memorizar as principais normas legais compreendidas no conteúdo programático do seu concurso. Comece pela Constituição Federal. Faça sua leitura dinâmica em aproximadamente 2 dias. Mas não se prenda a detalhes que deveriam ter sido estudados em época mais oportuna. O objetivo agora é criar condições de lembrar a literalidade das normas, para não errar questões formuladas conforme a letra dos textos legais. Cuidado para não ler artigos que estão fora do programa, a menos que você esteja cansado de estudar o que cai e queira relaxar um pouco lendo assuntos que não serão cobrados na prova. Em seguida, pegue os códigos e a legislação em geral e leia todos os seus artigos relacionados ao programa. Reveja e resuma as principais fórmulas e comandos de matemática, estatística, informática, contabilidade, análise, custos, etc. Os estímulos, não é hora de tentar aprender, mas de memorizar. Eu sei. O tempo é pouco para tanta coisa. Mas, se você se organizar e dominar a ansiedade, verá que vale a pena o sacrifício. Palavra de um ex-combatente de concurso. Siga em frente. Muitas pessoas terão você como modelo de sucesso, mas poucas estarão dispostas a enfrentar os desafios e passar pelas dificuldades que você vive agora. Dicas para o dia da prova. Não existe fórmula matemática com a qual se possa ensinar alguém a fazer prova. Na hora fatal, cada concurseiro tem um comportamento diferente, de acordo com seu domínio das matérias, equilíbrio emocional, experiência e hábitos de estudo. Caso você ainda não tenha sua própria estratégia a respeito disso, aceite uma sugestão. Resolva primeiro as questões que envolvam maior grau de interpretação e concentração. Português e língua estrangeira, por exemplo. Depois de algumas horas de prova, dificilmente você conseguirá manter concentração suficiente para resolver questões relacionadas à interpretação de textos longos. Se estiver muito ansioso, outra estratégia, também interessante, é começar pela matéria na qual se sinta mais confiante, pois isso ajuda a aumentar sua segurança. Após essas questões, talvez seja prudente solucionar os problemas mais trabalhosos em matéria de cálculo. É o caso de matemática e contabilidade. Quando perceber que elas são muito complexas ou confusas, analise a possibilidade de solucionar apenas parte das questões dessa espécie, ainda que tenha convicção de que conseguirá resolvê-las integralmente. Não esqueça o tempo disponível e que precisa ter média mínima em outras matérias. O relógio deve ser seu grande aliado. As disciplinas menos trabalhosas em volume de texto e cálculo podem ficar para o fim. Direito, por exemplo. Nas matérias desse grupo, em geral, não há muito o que ruminar, ou você sabe, ou não sabe. Meia hora antes do término do tempo de prova, comece a marcar o cartão. De nada adianta fazer uma excelente prova, se não deixar o registro no cartão, para a banca examinadora, e para a posteridade. Primeiro, marque as respostas, suavemente, a lápis, de forma que possa alterá-las com facilidade, em caso de mudança de ponto de vista, ou de erro no preenchimento do cartão. Após confirmar as respostas, reforce a marcação. Há casos em que o tempo de prova não é suficiente para resolver todas as questões. Nessa hipótese, você vai precisar ter muito controle emocional para decidir quais fazer e quais não. Se for o caso, as questões com menor grau de complexidade devem ser resolvidas primeiro. Resista à tentação de solucionar as questões na ordem em que elas aparecem. Minha experiência como concurseiro me ensinou que as bancas apresentam as questões mais difíceis primeiro. Por causa disso, adquiri o hábito de resolver
as provas de trás para frente. Tão viciado nisso, hoje em dia, leio de trás para frente, até o jornal. Em resumo, eis o que você deve ter em mente nas horas que antecedem a prova e durante a sua realização. 1. Relógio é um importante aliado no controle do tempo gasto em cada matéria. 2. Cartão de respostas, separar 30 minutos, no mínimo, para a marcação. 3. Ordem preferencial para a solução das questões. A. Matérias de maior grau de interpretação e concentração. Português, língua estrangeira. B. Disciplinas que contenham questões trabalhosas em relação a cálculo, matemática e contabilidade. C. Questões menos trabalhosas. Direito. 4. Separar um tempo para cada matéria. Por exemplo, se a prova tem duração de 4 horas, com questões de português, 15 questões. Matemática, 10 questões. Direito constitucional, 10 questões. E administrativo, 10 questões. Você pode usar 1,5 hora para português, mais 1 hora para matemática, mais 1 hora para direito, mais 30 minutos para marcação do cartão de respostas. 5. Comida e bebida. É importante lembrar que você pode sentir fome e sede durante a prova. Uma garrafa com água e barras de cereais devem resolver o problema. Todavia, ingerir muito líquido pode causar várias idas e vindas ao banheiro e tirar sua concentração. Lembro-me de ter feito uma prova para auditor fiscal da Receita Federal, tão difícil que não houve tempo nem para comer as barras de cereais que levei. Mal consegui beber água e ainda assim marquei algumas respostas sem resolver as questões. Notas. 1. As provas de português tendem a ser trabalhosas, pois envolvem interpretação de textos longos. É necessário, pelo menos, 1 hora para fazer as questões com a devida atenção. 2. O tempo gasto varia de acordo com os seguintes fatores: grau de dificuldade das questões, quantidade de textos a interpretar, incidência e complexidade de questões, com cálculos, etc. Se tem a convicção de que é capaz de realizar seu sonho, então você está pronto para o sucesso. Mais do que sonhar, é preciso acreditar no seu sonho. Concursos de alto nível. Esta é uma cena recorrente ao passar por uma banca de jornal. O indivíduo é atraído por anúncio de concurso, cujo edital acabou de ser publicado, com remuneração acima de R$ 10.000. Apesar de nunca ter prestado concurso público, ele decide que quer ganhar essa grana por mês. Entra na banca e pede informações ao jornaleiro sobre o material didático disponível para esse certame. Compra um apostilão e vai para casa tentar decorar o máximo de informações até o dia da prova, que deve ocorrer em 2 meses. Em concurso de alto nível, quem pretende ser um efetivo concorrente precisa ter uma boa aptidão para armazenar informações. Mas é preciso mais do que isso para passar. É necessário ter capacidade de inferir, de deduzir, de raciocinar, para acertar questões que não estão nas provas anteriores, nem nos livros e apostilas. Algumas questões são inventadas pelas bancas com esse propósito. Mesmo questões com erros na formulação exigem bom senso. Concurso de alto nível é o que oferece remuneração acima da média e um reduzido número de vagas, além de contar com grande quantidade de inscritos, em que, pese à incompetência de algumas instituições organizadoras que exploram mais o acúmulo de informação do que o raciocínio, quem acha que para passar basta decorar subestima a inteligência dos concorrentes. É alarmante o número de concursandos que pensam que o segredo para passar em concurso de alto nível está apenas em resolver questões à exaustão, em saber a prática, como alguns dizem. O resultado dessa técnica equivocada de estudo é a excessiva demora até a aprovação. O candidato chega, várias vezes, bem perto das vagas, mas, quase sempre, fica faltando alguma coisa. Por outro lado, os alunos que aliam os exercícios à teoria de forma organizada são os que conseguem êxito mais rápido. Mal comparando, se a prova é para mestre de obras, que sabe fazer, mas não sabe exatamente por que faz, a técnica de só exercitar funciona. Todavia, se é para engenheiro e exige uma base teórica mais sólida, não basta apenas resolver questões.
necessário, o conhecimento sistematizado. Dessa forma, o candidato estará apto a fazer qualquer tipo de prova. É claro que resolver questões de provas anteriores, elaboradas pela entidade organizadora do concurso, ajuda muito. Mas não é suficiente. Por que não? Porque todos os candidatos bem preparados fazem isso. Esses concurseiros representam um contingente significativamente superior ao número de vagas disponíveis. Entre os mais bem preparados, sobressaem os que conseguem resolver questões que cobram um pouco mais que a decoreba. Vale o princípio de que o êxito em concurso exige que o concurseiro aprovado tenha algo a mais que os candidatos não aprovados. Aliás, esse o objetivo da seleção mediante concurso. Não se sinta obrigado a vencer, mas se empenhe para fazer o seu melhor. A obrigação de ter êxito mais atrapalha do que ajuda. Livros. A escolha dos livros e apostilas mais adequados, a preparação requer muita pesquisa, principalmente a consulta a professores, fóruns, pessoas já aprovadas e candidatos mais experientes. Sem dúvida, a preferência deve ser por obras destinadas a concursos. Por mais conceituados que sejam seus autores, os livros acadêmicos não têm a objetividade e clareza necessárias a provas de múltipla escolha, além de não conterem questões e dicas que simplifiquem o processo de estudo. Essa regra não é absoluta. Nos concursos jurídicos, em que há provas discursivas, costuma prevalecer a regra contrária. A regra contrária: as obras devem ser mais densas e afinadas com a doutrina e a jurisprudência. Desse modo, enquanto uma obra jurídica pode consumir centenas de páginas, com a abordagem científica de certo tema, um livro destinado a concursos da área não jurídica deve tratar do mesmo tema em algumas poucas linhas ou páginas e reforçar a fixação com questões, se possível comentadas. Como regra, enquanto um livro aborda apenas uma matéria, uma mesma apostila reúne diversas disciplinas. Por isso, não é difícil concluir que, em se tratando de concursos de alto nível, como os das áreas jurídica e fiscal, os livros são mais recomendados que as apostilas. Estas podem ser úteis em concursos de níveis fundamental, médio e superior, sem especialização, desde que o grau de dificuldade das questões não seja elevado. Os sacrifícios e desafios do presente devem ser proporcionais ao tamanho dos seus sonhos para o futuro. Livro físico versus livro digital. Quando me perguntam se gosto de livros físicos ou digitais, respondo que gosto de livros bons. Sim, porque acredito que não se deve confundir o conteúdo do livro com o meio em que ele é divulgado. Com certeza, não abro mão de ler um autor com o qual me identifico pelo fato de sua obra estar disponível apenas em e-book, assim como não perco o prazer de ler um livro que consigo apenas no formato digital. Os livros virtuais são excelentes pela portabilidade. Podem ser lidos no metrô, ônibus, fila do banco, sala de espera de consultório, etc. Por isso, é importante manter sempre ao alcance equipamentos digitais para a leitura de textos de jornais, revistas, aulas ou mesmo livros nessas ocasiões. Tem gente que aproveita para ler até no trabalho. Há quem diga inclusive que o PDF se tornou popular porque pode ser lido em empresas e repartições públicas enquanto o chefe está distraído. Todavia, devo confessar, quando estou em casa e posso escolher entre o físico e o virtual, ainda prefiro o texto impresso em papel. O marketing em torno do livro virtual faz parecer que ele é quase uma unanimidade. Todavia, as últimas pesquisas sobre a venda de livros no Brasil mostram que os e-books, por exemplo, não representam nem 1% do total comercializado. Mas é preciso considerar que existem poucos títulos disponíveis para esse formato por aqui. Nos é o maior mercado mundial consumidor de livros, onde há muitas opções em títulos digitais, as vendas estão estagnadas em 20% já faz algum tempo. Portanto, ainda é cedo para decretar a morte do livro impresso. Seja como for, o importante não é como se lê, mas o que se lê.
leitura.digital.br. Além do mais, inglês. The process of decision-making is enormously complex and affected by many factors. Japonês. 意思決定の過程は非常に複雑だ。そして多くの要因の影響を受ける。Os interessados em leitura digital, transformação do texto, livros, etc., para leitura digital, deverão acessar leitura.digital.br@gmail.com, com título Leitura Digital, ou Akira Nakao, 021 99903 4277. Caso 4. Eu e um grupo de deficientes conversávamos animadamente na entrada de uma escola pública, momentos antes do início de uma prova que eles iriam fazer. De repente, uma candidata muito bonita e sorridente se aproximou e ficou prestando atenção na conversa. Um dos deficientes contava, animado, que se conseguissem a nota mínima exigida no edital do concurso, provavelmente eles teriam êxito no processo seletivo, pois no concurso anterior, para o mesmo cargo, haviam sobrado vagas para portadores de necessidades especiais. Nisso, um deles perguntou à moça: "Você também é deficiente?" Ela, sem pestanejar, respondeu: "Quem me dera."